No dia 12 de abril, milhares de seguidores do ator e humorista Whindersson Nunes foram surpreendidos com a revelação do afastamento do artista dos palcos devido a uma depressão. O humorista revelou em uma rede social que está passando por momentos difíceis e chegou a escrever em seu Twitter que não sente vontade de viver. O Whindersson Nunes pediu ajuda aos fãs. De acordo com o Ministério da Saúde, angústia, desânimo e falta de motivação são alguns dos sintomas da depressão. O caso de Whindersson Nunes se junta à triste estatística que vem aumentando drasticamente no mundo todo. De acordo com um relatório divulgado em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a depressão afeta 322 milhões de pessoas em todo o planeta. Aqui no Brasil, quase 6% da população sofre com esse transtorno, o que corresponde a cerca de 12 milhões de pessoas. Ainda segundo a OMS, o país se destaca pela maior prevalência nos casos de depressão da América Latina. Além da depressão, a ansiedade, o estresse e a somatização são transtornos relacionados à mente. O suicídio, por sua vez, vem sendo tratado cada vez mais como um problema de saúde mental e também de saúde pública. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida, segundo a OMS. Em 2017, a Netflix estreou a série Os 13 Porquês. A obra, uma das mais comentadas produções da plataforma de vídeos, trouxe à tona uma discussão sobre suicídio e levantou várias polêmicas, porque o suicídio ainda é um tema tabu para a sociedade. Por isso, o Verso Expresso pergunta: qual a importância de falarmos sobre saúde mental e sobre suicídio? Quem responde é a professora do curso de Psicologia do Centro Universitário UniFBV-Weiden, Etiane Cristine de Oliveira. Falar sobre saúde mental é relevante para que a gente entenda que a gente não precisa falar dela só no momento do adoecimento. A gente pensa que só vai falar sobre saúde mental quando as pessoas já estiverem adoecidas. Falar sobre saúde mental devia ser um assunto comum e habitual no nosso dia a dia. A depressão e o suicídio, são problemas complexos. A gente não pode pensar de forma simples, buscando apenas uma causa. Então, é o sofrimento da pessoa atrelado só a ela? Não. É o sofrimento da pessoa de como ela vive em sociedade. Então, a gente vive hoje em dia, por exemplo, um cenário em que os laços afetivos, os laços socioafetivos, eles estão cada vez mais difíceis de se configurar, Algumas questões com relação à exclusão, preconceito atrelado ao processo de sofrimento também estão cada vez mais presentes. Triste, todo mundo ficará em um dado momento, várias vezes, em várias intensidades. Essa tristeza é um sentimento que me configura como ser humano. E não quer dizer que eu esteja num processo de adoecimento e de sofrimento. Já a depressão se caracteriza como um processo de adoecimento, que a gente chama de um sofrimento psíquico, e que às vezes um sofrimento psíquico grave. A depressão se caracteriza como um transtorno do humor, em que eu vou ter esse humor deprimido, e esse sofrimento está atrelado nessa perspectiva. Agora, a depressão, ela habitualmente apresenta comorbidades, que são outros processos de adoecimentos psíquicos e psiquiátricos. Então, é comum acontecer de você estar deprimido e sentir toda a sintomatologia da ansiedade, que é taquicardia, dificuldade de dormir, pensamento acelerado. Isso é comum também acontecer no processo depressivo. Como a gente pode ajudar alguém que pode até nem estar com pensamento suicida, mas está com o humor deprimido, já tem o diagnóstico da depressão? Tratar isso de uma forma séria. É muito comum a gente chegar para uma pessoa que está vivendo um processo de depressão grave e diz: por que você não reage? Você deveria reagir. Então, entender que esse momento é um processo de adoecimento que muitas vezes vai além do que a pessoa gostaria ou que a gente acha que como a pessoa deveria reagir. Então, a terapia ajuda a gente a se transformar em nós mesmos, em pessoas de carne e osso, pessoas que sofrem, porque é possível sofrer, mas a forma como a gente vive o mundo hoje é uma obrigatoriedade, uma ditadura de felicidade e de exposição, de sucesso o tempo todo, como se fosse uma ditadura de competências, que isso faz com que as pessoas se sintam fracassadas e envergonhadas pelo seu sofrimento. E a psicoterapia é um espaço que favorece o acolhimento desse sofrimento, que é humano,
né? E fortalece a pessoa a pensar no autocuidado e se transformar nela mesma. Se transformar em si mesma muitas vezes é aceitar o sofrimento que está vivendo, pensar em como lidar e não se transformar naquilo que só esperam que nós sejamos. Todos os dados desta edição foram rigorosamente checados como manda o bom jornalismo. Fique de olho nas nossas redes sociais para acompanhar as próximas edições do Verso Expresso. Tchau!